Meditações diárias acima de todo nome. 6 de julho. Tema de hoje: a rocha eterna. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Os apóstolos edificaram sobre um firme alicerce, sobre a própria rocha eterna. Para esse fundamento, eles trouxeram as pedras tiradas da pedreira do mundo. Não foi sem empecilhos que os edificadores trabalharam. Sua obra foi grandemente dificultada pela oposição dos inimigos de Cristo. Tiveram de lutar contra o fanatismo, o preconceito e o ódio dos que estavam construindo sobre uma base falsa. Muitos dos que trabalhavam como construtores da igreja poderiam ser comparados aos construtores do muro nos tempos de Neemias, dos quais é dito: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Neemias capítulo 4, versículo 17. Reis e governadores, sacerdotes e autoridades procuraram destruir o templo de Deus. Mas, apesar das prisões, tortura e morte, os fiéis prosseguiram na obra, e a igreja cresceu bela e simétrica. Algumas vezes os obreiros ficaram quase cegos por causa das névoas de superstição que baixavam sobre eles. Às vezes foram quase subjugados pela violência de seus oponentes. Com inabalável fé e inquebrável coragem, porém, levaram a obra avante. Um a um, os principais construtores caíram pelas mãos do inimigo. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado e João foi exilado. Contudo, a igreja cresceu. Novos obreiros tomaram o lugar daqueles que caíram, e pedra sobre pedra foi acrescentada ao edifício. Assim se ergueu lentamente o templo da Igreja de Deus. Séculos de violência e perseguição se seguiram ao estabelecimento da Igreja cristã, mas nunca faltaram homens que tomassem a construção do templo divino como mais preciosa do que a própria vida. Sobre essas pessoas está escrito: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11, versículos 36 ao 38. Trecho do livro Atos dos Apóstolos, páginas 379 e 380. Escritos de Ellen G. White. Para refletir. O que você está disposto a sacrificar para continuar edificando a Igreja de Deus?